Olá galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Márcio, sou professor de vocês de processo penal, persecução penal, a matéria de persecução penal. Estamos aí iniciando aqui a nossa primeira videoaula sobre esse assunto. Já tivemos em sala de aula presencial prisão temporária, o que é a persecução penal. Como todos sabem, a persecução penal ela se divide em duas fases, a fase investigativa e a fase de ação penal. Nós iremos agora iniciar, desse modo, uma divisão da persecução penal que trata das cautelares. As cautelares. Já vimos uma prisão cautelar que é a prisão temporária, já discutimos sobre a prisão temporária. Antes de iniciar as aulas, eu quero dar um aviso aqui para vocês. Alunos, não deixe agora a peteca cair. Continue estudando, aproveite o tempo que você tem em casa. Lembrando que aquele aluno que tem acesso ao portal, ele tem uma biblioteca digital onde estão os manuais. Lá temos os manuais de processo penal, os manuais de direito penal, Fernando Capês, Kleber Masson. Então é importante que a matéria que discutimos aqui numa videoaula que é curta, você possa chegar, pegar o conteúdo da videoaula, juntamente com o conteúdo do AVA e colocar isso tudo à prova, num estudo, com a doutrina na mão. Então é uma oportunidade que vocês têm única de se aprofundar e de aprender realmente a matéria. Então existe a biblioteca digital. Para aqueles que não estão tendo acesso ao portal, eu peço aí a solidariedade dos demais colegas, mas eu já vou enviar aí para o representante de sala de vocês um manual de processo penal e um manual de direito penal em PDF, que você pode abrir no seu celular. Pois bem, vamos falar de prisão preventiva. Eu dividi a prisão preventiva em 12 características importantíssimas que vocês têm que saber ali para o concurso público, para a OAB, correto? Eu vou falar sobre conceito, competência, o momento de decretação, uma duração de prisão preventiva, legitimidade, pressupostos, requisitos, as hipóteses de cabimento, a questão de prisão preventiva domiciliar. Então, galera, vai com calma, está dividido em tópicos. Eu vou dividir essa aula em 2 aulas para ficar uma aula mais curta, mais gostosa de escutar e mais fácil de compreender, tranquilo? Primeira coisa, anota aí, prisão preventiva, ela está prevista do artigo 311 até o artigo 316 do nosso Código de Processo Penal. Tem algumas coisas também ali no artigo 317 que vai falar sobre a prisão domiciliar. E é importante também o artigo 295 que fala da prisão preventiva especial. Então, prisão preventiva, artigo 311 a 316. Artigo 317 fala da prisão preventiva domiciliar e artigo 295 do nosso Código de Processo Penal vai falar sobre as prisões especiais, que é aquela prisão quando você tem um diploma de graduação, quando você tem algumas características especiais como ministros e você tem um local especial para cumprir esse tempo de prisão preventiva. Primeira coisa, a gente está falando aqui sobre as prisões cautelares. Não trata, isso não é conhecido como prisão pena. A prisão pena é aquela prisão que vem depois do trânsito em julgado. Vamos lá para o conceito de prisão preventiva? A prisão preventiva é uma espécie de restrição de liberdade durante a fase de persecução penal, que compreende a primeira fase, inquérito policial, como a segunda fase, a ação penal. Ela é aplicada até o trânsito em julgado. Ela pode ser aplicada durante todo o período da persecução penal, as duas fases, desde que existam os pressupostos, os requisitos e as hipóteses de cabimento. Queremos tratar aqui e dizer quais são e algumas características que estão dentro desses pressupostos, requisitos e hipóteses de cabimento. Galera, você pega esse vídeo, anota esse conceito. A prisão preventiva não pode ser aplicada como uma prisão pena. O artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal proíbe, impede a utilização da prisão preventiva como se fosse um cumprimento antecipado de pena. Esse é o conceito. Galera, qual que é a competência? Quem que é o órgão competente para decretar uma prisão? A prisão aqui no Brasil, uma prisão cautelar como a prisão preventiva. O órgão competente é sempre um juiz de direito. Ele vai fazer a decretação, sempre uma decisão fundamentada dentro das especificidades
dentro da individualização de cada caso. Ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que dizer quais são os pressupostos, quais são os requisitos, as hipóteses de cabimento. Calma que a gente vai ver o que é isso. Então, competência para decretar, juiz de direito. Qual o momento da decretação da prisão? Qual o momento da decretação da prisão preventiva? Galera, prisão preventiva, ela pode ser decretada durante qualquer fase da persecução penal. E é importante aqui saber que a persecução penal se divide em duas fases. A fase de inquérito policial, como nós já vimos em aulas aí presencial com vocês, e a fase de ação penal, até o trânsito julgado. A prisão preventiva, essa prisão cautelar, ela pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, diferentemente da temporária. Vocês lembram que a temporária ela é exclusiva da fase de inquérito policial, portanto da primeira fase de persecução penal? Tranquilo, momento da decretação. Duração da prisão preventiva, é importante isso aqui. Muitos dizem que a prisão preventiva ela não tem um término, ela não tem um fim. A prisão temporária, como nós vimos, ela tem uma data de início e uma data de fim, ela pode ser prorrogada. A prisão preventiva, assim, no âmbito geral, a prisão temporária no âmbito geral, era de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, e ela pode ser decretada exclusivamente na primeira fase de inquérito policial. A prisão temporária, ela tem um prazo de duração até o trânsito em julgado. Ou quando se deixar de existir o quê? Os pressupostos, os requisitos e as hipóteses de cabimento. Quando cessou um pressuposto, quando cessou um requisito, quando cessou uma hipótese de cabimento, você pode, por intermédio de uma revogação, pedir a cessão da prisão preventiva. Tranquilo? Mas o prazo dela é até o trânsito julgado. Por quê? Após o trânsito julgado, nós temos a prisão que chamamos de prisão pena, para o cumprimento já de uma sentença. A prisão que nós estamos falando agora, a prisão preventiva, é durante o processo, durante toda a persecução penal. Então o prazo, a duração de uma prisão preventiva até o trânsito em julgado, ou quando cessado algum pressuposto, algum requisito ou alguma hipótese de cabimento. Galera, fique esperto nisso. A prisão temporária tem um prazo determinado, dia de início e dia de fim. Tranquilo? Legitimidade. Quem tem a legitimidade para fazer o requerimento, para solicitar? Quem tem a questão da competência para decretar, a gente sabe que é o juiz. Mas quem é que pode requerer a esse juiz? Primeiro, quem é que pode fazer o pedido, a solicitação? A legitimidade pode ser do delegado de polícia. O delegado de polícia, ele faz uma representação. Ele pede uma autorização para que o juiz decrete. Pode ser pelo promotor também, ou pelo querelante numa ação penal privada. O querelante e o promotor, ele dirige suas petições e faz os requerimentos. Delegado de polícia, representação. Querelante e promotor de justiça, ele faz um requerimento na sua petição. Tranquilo? Legitimidade, então. Delegado de polícia, promotor ou querelante. Fique esperto nessa diferenciação. Delegado de polícia faz uma representação. Promotor de justiça e querelante faz um requerimento. Querelante é ação penal privada, promotor de justiça, ele tem o domínio sobre qualquer tipo de ação, ação penal pública, condicionada ou incondicionada, tranquilo? Os pressupostos, ó, agora para, abre um tópico para esse garoto aí, coloca lá, ó, primeiro, os pressupostos. Esses pressupostos, eles são cumulativos. Pressupostos, precede a qualquer coisa, precede aos requisitos, precede às hipóteses. Na inexistência dos pressupostos, não se fala em prisão preventiva. Então, ó, pressupostos, coloca aí, pressupostos. Primeiro pressuposto, prova de existência do crime. Primeiro pressuposto, prova de existência do crime. Ó, galera, tem que ter a materialidade do crime. Tem que existir uma prova de que ocorreu o crime. Lembrando que a prisão aqui no Brasil, na nossa Constituição, a prisão ela é uma exceção, a prisão ela não é uma regra. Para decretar uma prisão precisa de requisitos, para decretar uma prisão precisa se enquadrar em algumas características. E o juiz, ele não pode decretar a prisão da forma que ele quer, ele tem que fundamentar essa prisão. Ele tem que trazer um fundamento. A primeira coisa que tem que ter no fundamento é a existência dos
pressupostos. É isso que você vai bater em uma possível revogação. Primeiro pressuposto. Existência do crime. Materialidade. Tem que ter existência do crime. Um homicídio. Tem que ter uma prova de que existiu o homicídio. Ah, eu acho que existiu, eu não sei muito bem, vamos investigar, futuramente a gente vai saber se existiu esse crime. Não. A prova de materialidade, a prova da existência desse crime, já tem que ser trazida junto com a decretação da prisão. É um dos fundamentos. Ainda dentro dos pressupostos, os indícios de autoria e participação. A gente está falando aqui de indícios, a gente não está falando da fase ainda da sentença, que já existe a certeza, porque aqui nós estamos ali sobre a cobertura da presunção de inocência. E ainda no processo vai acontecer o contraditório, mas no mínimo que tem que existir para a decretação da prisão preventiva são indícios plausíveis de autoria e participação. Existem indícios de que foi determinado indivíduo que participou de determinado crime, ou foi ele o autor do crime, tranquilo? Então, nesses pressupostos, temos prova de existência do crime, indícios de autoria e participação, tranquilo? Agora a gente vai partir para os requisitos. Os requisitos está ali no artigo 312 do CPP. No artigo 312 do CPP, nós temos os requisitos. Quais são os requisitos? Esses requisitos, eles podem acontecer de forma alternativa. Pode acontecer não precisa acontecer todos de forma cumulativa. Mas os requisitos, primeiro, garantia da ordem pública. O que seria essa ordem pública? Uma questão ligada à segurança pública, à segurança da salubridade pública. Outro requisito, conveniência da instrução criminal. Esse requisito é instrumental, bom andamento do processo. É conveniente que essa pessoa fique presa para que ela não ameace testemunhas, para que ela não ameace as vítimas, não destrua as provas do processo. A garantia da ordem econômica. Galera, a garantia da ordem econômica é para garantir que a ordem econômica, de um ponto de vista público, não seja atingida. A gente tem ali a Lei 8.884 de 94, que trata a Lei Antitruste. E também temos a Lei 7.492 de 86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro. Então essa garantia da ordem econômica, quando existem esses crimes, ele é um dos requisitos utilizados para a decretação da prisão preventiva. E temos agora, que está acontecendo muito no nosso país, que são dos crimes de colarinho branco. São aqueles crimes praticados por pessoas que estão ali nos cargos públicos da alta sociedade, tranquilo? Garantia da aplicação da lei penal. O indivíduo ele se homiziou, ele fugiu, ele pode dificultar futuramente que a lei seja aplicado em uma possível sentença condenatória, onde ele tem que ser levado à prisão. Esse é o requisito de garantia da aplicação da lei penal, para garantir a eficácia da sentença. Um outro e último requisito, descumprimento de medida cautelar. Existe um outro tipo de medida cautelar que não seja prisão. Ele tinha que comparecer ao fórum para assinar, não está em determinados locais, e ele não fez isso, ele descumpriu essa questão da cautelar, diferentemente de prisão. Então, é um dos requisitos. Lembrando que pode acontecer alternativo, pode acontecer não acontecer os outros, pode acontecer não acontecer os outros 4, pode acontecer 2, pode ser 3. Tranquilo, galera? Então a gente continua na próxima aula falando das hipóteses ainda de prisão preventiva.